Convidamos a você que está participando do culto através da TV Sudeste, que possa estar meditando conosco por breves minutos um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículos do 1º ao 7º. Diz assim a Palavra de Deus: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Meus amados, esse texto aqui, até certo ponto, intrigante, porque a gente fica pensando o que fez com que o escritor narrasse essa história de um machado que flutuou no rio. A palavra de Deus, ela é sábia, ela é viva e eficaz, ela é verdadeira, e se ela foi colocada aqui, algum motivo tem, nem que seja para mim e para você essa noite. O texto que foi lido diz basicamente o seguinte: havia um grupo de discípulos dos profetas, ou seja, eram estudantes da palavra, estudantes do reino de Deus, e que seguiam os profetas de Deus, em específico aqui o Eliseu, profeta Eliseu. E lá naquele momento, naquela situação, um daqueles discípulos falou o seguinte: o lugar está pequeno demais, Eliseu, a gente precisa aumentar isso. Vamos fazer o seguinte: a gente vai até a floresta, corta alguns troncos, nós fazemos um ambiente maior para ali nós habitarmos com você. E diz o texto que Eliseu concordou e depois foi chamado para ir com eles, e ele falou que iria, e foram. Chegando lá, começaram a cortar as árvores, e o machado que eles estavam utilizando caiu no Rio Jordão. E o rapaz ficou meio que desesperado, falou: Ai, meu senhor, precisava aquilo? Precisava, porque o machado não era dele, era emprestado. Aí Eliseu perguntou o seguinte: onde é que ele caiu? E o rapaz mostrou, o discípulo mostrou. Eliseu corta um pedaço de pau, joga, e o machado flutua, aquele ferro flutua em pleno Rio Jordão. E ele fala para aquele discípulo: estende agora a mão e pega. O que isso quer dizer para mim e para você? O que Deus está querendo dizer para cada um de nós? Esse texto é muito rico, mas essa noite eu queria abordar pelo menos 3 coisas que nos saltam aos olhos nessa hora. Primeiro é a questão da necessidade de mudança. Não somente daquele espaço pequeno para o maior, mas a necessidade de mudança que eu, todos nós, você, precisamos ter. Nós temos essa necessidade de mudar. E mudar não é uma coisa fácil, porque afinal de contas a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente está tudo muito bem do jeito que está. Poderia ser melhor, mas para ser melhor eu teria que me arriscar um pouco. Eu gosto muito daquela máxima que diz que os navios estão seguros no porto, mas os navios não foram construídos para ficar no porto. E aqui acontece exatamente isso. Eles tinham que mudar, e eu e você temos que mudar em alguns aspectos. Só que nós necessitamos nos conhecer para mudar. Nós necessitamos ter conhecimento de nós mesmos para sabermos o que precisa ser mudado na nossa vida. Mas querer mudar não é suficiente. Eu preciso agir. Eu preciso colocar em prática a minha vontade. E mudar não significa que tudo vai dar certo. Nunca mudar significou que tudo daria certo. Mas significa que vale a pena. Mudanças valem a pena.
Interessante que o texto mostra aqui que quando aquele discípulo dos profetas, ele apresenta a questão da ampliação do local, ele fala assim, ó, cada um de nós. Ou seja, ele não aponta apenas a necessidade, não aponta apenas o problema. E nós precisamos fazer isso. A gente necessita não apontar apenas o que está de errado, apontar aquilo que é o problema, mas fazer parte da solução. Aquele discípulo, ele apontou o problema, que era a falta de espaço, mas ele apresentou a solução. Falou assim, olha, a gente tem pouco espaço, mas a gente pode aumentar. Se a gente for lá e cortar madeira e trazer aqui, a gente construir um ambiente maior. Sabe que falta isso na gente? Sabe, a gente sabe observar muitos defeitos, mas a gente às vezes não faz parte da solução. Ou a gente quer que a solução venha do outro. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, que Eliseu era mestre, era profeta, era pastor, era ungido de Deus e aceitou a sugestão daquele discípulo. O discípulo disse, o negócio está apertado aqui, a gente podia aumentar. Você está certo, faça isso. Ou melhor, vamos fazer isso. Interessante que eles veem o problema, eles estabelecem um projeto, eles miram um alvo e não perdem o foco. Por que eu estou falando isso? Porque você observa lá no versículo 4, desse capítulo 6 do segundo livro de Reis, diz o texto que assim que eles chegaram, o que eles fizeram? Começaram a trabalhar. Sabe? Não é parecido com alguns ambientes de trabalho que nós conhecemos, que a gente chega, vai tomar um cafezinho primeiro, a gente chega e vai bater um papo primeiro. Eles chegaram lá e foram trabalhar, começaram a trabalhar. E a gente precisa aprender muito com esse texto, com a palavra de Deus. Nós temos um costume aqui de deixar sempre para o outro. Não sei aqui quantos você que está nos assistindo, já empurraram um carro. Sabe, antigamente tinha muito disso, quando o carro enguiçava, a gente empurrava os carros, né? Para poder pegar. Aí a gente fica imaginando assim, com 5 pessoas que iam empurrar o carro, geralmente 2 ficavam reclamando, conversando, uma criticando, resmungando, e 2 só que empurravam o carro. Agora vem dizer para mim que na vida não é assim. No ambiente que vivemos não é assim. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas às vezes a gente não faz parte da solução. Essa é a primeira coisa que nos salta aos olhos, é a necessidade de mudança. E eles queriam mudar. E eles agiram para mudar. Será que nós temos feito isso? Nós estamos agindo para mudar? O que depende de nós, será que a gente tem feito? Segunda coisa que nos salta os olhos aqui, que problemas, imprevistos acontecem. Ora, proporcionalmente, o machado, em relação ao Rio Jordão, é uma coisa insignificante. Machado. Um negócio não muito grande. Um objeto não muito grande. Comparando com a extensão do Rio Jordão. Só que tinha um problema. Não era um machado qualquer. O texto diz que o machado era emprestado. Se ele era emprestado, ele pertencia a alguém. Se ele pertencia a alguém, alguém precisava dar satisfação. Se existia esse contato, é porque existia um relacionamento. Então, em suma, o que tinha que ser preservado não era nem o machado, era o relacionamento daquele que emprestou para aquele com aquele pegou emprestado. É isso que o texto está nos mostrando também. Não é apenas o objeto em si. Muitas coisas na nossa vida não são apenas aquilo, mas o relacionamento que está por trás de tudo aquilo. E o problema não precisa ser grande e não precisam ser muitos problemas para que a gente tenha a nossa vida atrapalhada. Mas nós temos que ter a percepção daquilo que fez com que as coisas dessem errado. Talvez você já tenha tido vontade de mudar, talvez você já começou a agir, mas aí uma coisa ou outra não deu muito certo. Aí eu tenho que perguntar a mim mesmo. E você tem que perguntar a você mesmo. Será que foi o desânimo, a falta de responsabilidade? Será que foi a preguiça, a falta de vontade, falta de priorizar? Será que foram as preferências?
Ou talvez até num relacionamento foi a falta de perdão, foi a alma que estava ferida, as mágoas, uma disputa, inveja, ciúme. Às vezes nós nos achamos senhor da vida alheia. Será que não foi nenhuma dessas coisas que fez com que o nosso plano não desse certo? O texto diz que não foram vários machados que caíram no rio. Quantos? Um machado. Sabe por quê? Não tem necessidade de serem muitos pecados. Um pecado já é o suficiente para atrapalhar a nossa vida com Deus. Um pecado é suficiente para desestabilizar a nossa vida. Não é necessário uma multidão de pecados para nós ficarmos mal. Basta apenas um. E aquela questão ali foi apenas um machado. Um só. Mas se não fosse resolvida aquela questão, ia causar talvez um problema muito grande. E talvez você esteja precisando resolver um problema na sua vida. Às vezes não são muitos problemas, mas apenas um, que está até te tirando o sono. E não é porque o problema não é grande, não é porque não são muitos problemas, que eles não têm que ser resolvidos, que eles não têm que ser tratados. Não dava para fingir que não foi pego um machado emprestado. Não dava para fingir que o machado não havia caído na água. Assim como não dá para fingir que nós não temos problemas, que às vezes nós não entramos em crise. Não dá para fingir que está tudo bem quando não está. E eu fico imaginando assim, o que está me perturbando? E eu queria que você refletisse, o que está te perturbando? Talvez esteja escondido, não no fundo do Rio Jordão, mas no fundo da sua consciência, no fundo da sua imaginação, do seu pensamento. Qual é o meu problema e qual é o seu problema? Porque o maior problema do ser humano é o distanciamento de Deus. E talvez você ache que tem muitos problemas, mas o maior deles você ainda não percebeu, que é o distanciamento seu do Senhor Deus. Que só é possível reatar através do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto nos fala de uma terceira coisa que nos salta os olhos. A gente falou já da necessidade de mudança, a gente já falou que problemas acontecem durante o percurso, né? Imprevistos acontecem, mas em terceiro lugar, Deus quer nos usar na solução. Deus quer usar cada um de nós na solução do problema. Observe o texto aqui, que mesmo depois daquele acordo com Eliseu com os seus discípulos, em cortarem, arranjarem material para construir um ambiente maior, na execução desse trabalho, houve um problema, que foi um machado emprestado que caiu na água, mas também houve solução. E quem participou dessa solução foi o profeta e os seus discípulos. Às vezes nós precisamos de um milagre. E Deus faz o milagre, mas quer nos usar. Se a gente observar o texto sagrado, o discípulo disse o seguinte: quando o machado caiu, ele contou que o machado era emprestado, e aquele machado que era emprestado afundou no Rio Jordão. E o profeta Eliseu, ele perguntou: onde que ele caiu? Observa que o profeta Eliseu não perguntou quem foi que deixou cair. Nos nossos dias é muito comum isso, né? Nós procurarmos, em vez da solução, saber quem culpar. Eliseu não quis saber quem foi. Ele quis saber onde, porque ele queria fazer parte da solução do problema e não jogar mais lenha na fogueira. Não era hora de se exortar ninguém. E o discípulo chega e mostra e aponta o lugar onde ele havia caído. E Eliseu faz flutuar, no meio de tantas outras coisas que poderiam estar lá no fundo daquele rio, ele faz flutuar um machado. Aí Eliseu fala o seguinte: agora estende e pega, toma aquele machado. Eu acho interessante que houve a participação de Eliseu e dos seus discípulos, e na nossa vida a gente vê quando Deus faz o milagre e nos usa pela misericórdia dele, apesar de nós. Houve um milagre? Houve, porque
Só um milagre é fazer um machado flutuar, um ferro flutuar na água. Isso é a solução de Deus. Mas geralmente Deus quer nos usar para que o milagre aconteça. Na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, o milagre passa por mim e passa por você. Por que você está falando isso? Porque quando ele fez o machado flutuar, ele não fez o machado ficar levitando até a mão dele. Não foi nenhum show, né, de Hollywood. Ele chegou, estende a mão lá e pega. O outro que tinha que pegar. Você tem que participar, você tem que fazer alguma coisa. Existe a ação de Deus e existe também a nossa participação. Sabe, Deus quer nos usar da mesma maneira ali que Eliseu estava querendo usar os seus discípulos. Ele podia fazer tudo? Podia. Mas ele preferiu agir em conjunto. Tem uma frase, uma máxima que diz o seguinte: sozinho eu vou mais longe, mas juntos fazemos mais. Sozinho eu vou mais longe, mas juntos fazemos mais. Não existe machado no fundo de um rio que Deus não possa fazer flutuar. Por que eu estou insistindo nisso? Porque não existe ser humano que Deus não possa salvar. Mas para isso você tem que entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Sabe? Eu tenho que saber o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na minha existência, e talvez o seu coração tenha se afundado, não no rio, como um machado, mas talvez o seu coração tenha se afundado em mágoas, em pensamentos negativos, em vinganças, em despeitos, em indiferença, em desesperança. Mas se nós não admitirmos que nós temos esse problema, a exemplo daquele machado, se nós não apontarmos para esse problema e pedirmos ajuda, como aquele discípulo foi pedir ajuda a Eliseu, se nós não pedirmos essa ajuda a Deus, o nosso coração nunca vai flutuar, o nosso coração nunca vai ficar leve. Nós temos que saber que a maioria das situações nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda do outro. E em todas as situações nós precisamos da ajuda de Deus. E Deus está disposto a nos ajudar. Saber disso é uma coisa maravilhosa, que o Deus Todo-Poderoso está disposto a nos ajudar. Agora, será que nós estamos dispostos a ser ajudados por Deus? O ser humano, ele se encontra afundado no lamaçal de pecado. E só quem pode tirar o ser humano de lá é o Senhor Jesus. Só quem pode tirar a mim, a todos nós, do império das trevas, é o Rei da Luz, o Senhor Jesus. Não tente tirar o machado sozinho, porque não foi isso que o discípulo fez. Ele pediu ajuda a Eliseu. Não tente resolver o seu problema sozinho. Busque ajuda e busque a ajuda de Deus. A palavra de Deus diz que lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te resgatar das trevas, se porventura você estiver lá, para o reino do seu Filho amado. Porque Ele fez isso quando morreu na cruz do Calvário. Ele nos deu essa possibilidade de entrarmos no reino dele pelo sangue do seu Filho amado. É através do sangue dele que nós temos livre acesso. Nós vamos estar cantando essa canção que diz exatamente isso. É através do sangue do Senhor Jesus que nós temos livre acesso ao trono dele.